Muito bem, nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do programa F-Show da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Saúl chegando no Rio de Janeiro nesta noite de terça-feira. Flamengo vai anunciar o jogador amanhã. 3 anos de contrato. Saúl, de 30 anos, meia. Ele chega para substituir Gerson. Ou até mesmo... cara, vamos ver aqui o que eles vão falar aqui neste vídeo. Tá bacana o vídeo, é um vídeo de análise e debate, ok? Quer conhecer melhor o Saúl? Então fica aqui no vídeo até o final para você ver. E tem mais, hein? Tem muitas polêmicas aqui neste vídeo envolvendo o nosso Mengão. Flamengo cozinha Roma por Wesley e acelera a busca por novo lateral. Arrascaeta alfineta Flamengo em foto com De La Cruz. Cuidar dos nossos. Médico diz que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. Tá uma zona no Flamengo, né? Fala certo, fala sério, galera. Toda hora uma polêmica, uma confusão. É inacreditável, né? Cadê o profissionalismo, hein? Parece que não mudou muita coisa, não, da gestão passada. Parece que piorou, né? Pois é, tava ruim. Agora piorou? Vamos lá, galera, pro vídeo aqui, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Eu tô uma máquina, vamos lá. Estamos de volta com o Futebol Show, F-Show para você até as 3 da tarde. Agora é hora de falarmos do Flamengo. É o Mengão de tanta gente. Tem um novo jogador, Saúl. Ele se Pode falar o sobrenome? Saúl? Não é qualquer jogador, Não não. sei como é que é o nome. Não, fala aí. Saúl o quê? Níguez. Saúl Níguez. Ó, ali no acento em cima do N é Níguez, ok? Vamos lá. Este é o atleta que o Flamengo contratou. Portanto, aqui nós temos a honra de ter o supercomputador. E o supercomputador vai fazer agora uma análise criteriosa de onde joga, como vive, do que se alimenta, como vai agregar ao Flamengo. Senhoras e senhores, com vocês, o supercomputador Celso Ardengue. Senta aqui, Edu. Saúl, quero aprender. Vou até botar minha cadeirinha aqui no meio. Quero aprender com você. Com expressões compreensíveis, pra gente entender como ele joga, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Como joga? Eu acho é um jogador bastante interessante. Primeiro de tudo, é importante que seja dito, eu acho que é um grande acerto. Eu acho que é um grande acerto da diretoria do Flamengo. Um jogador com ampla experiência de Europa, inclusive carreira inteira. Praticamente ele fez na Espanha, a temporada mais recente no Sevilha, né? Mas jogou durante boa parte da sua carreira no Atlético de Madrid. Jogou também com o Jorginho, inclusive, no Chelsea, foram parceiros ali. E isso é importante para a gente falar como joga. Um jogador que principalmente pode entrar na função do Gerson, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre substituir o Gerson ou não. Muita calma nessa hora, porque o Gerson é muito além de um jogador, era capitão do Flamengo e etc. Mas o Saúl, durante boa parte da carreira, foi um jogador que jogou como meia-direita, né? Um pouco mais ali à direita, partindo da direita para dentro para liberar o corredor para o Wesley, que não está mais, né? Foi para Roma, mas ainda assim partindo da direita para dentro para abrir o corredor. Calma aí, ainda não foi. E pode melar o negócio, hein? Para o Varela, jogador que também no Chelsea atuou como segundo volante, jogando ao lado do Jorginho, inclusive os dois. Eu não gosto muito dessa opção, ainda que ela possa acontecer, porque eu acho que você perde um pouco de pegada, né? Mas ele pode jogar também nessa função e pode ser também exercer a função que ele exerceu recentemente no Sevilha, mais como um camisa 10, com um jogador um pouco mais cerebral, ainda que não seja a principal função dele na carreira, que é um meia pela direita, que parte da direita para dentro, tem com liberdade também, pode partir da esquerda para dentro, enfim. Do meio ali, Edu, do meio ele pode fazer todas as funções. É um jogador. Não é assim que ele jogou. Não é assim que ele jogou durante boa parte da carreira. Foi mais assim no Sevilha. Mas ele pode também exercer essa função, pode, a depender do adversário, depender das circunstâncias, ser um substituto para o Arrascaeta. Não acho que vai ser dessa maneira que vai usar o Felipe Luiz. Acho que ele vai usar principalmente ali do lado direito, partindo para dentro, abrindo o corredor para a lateral, se associando um jogador que tem essa característica. Acho que além dele vir sem custos, entre aspas, né? Porque tem luvas, etc., salário, que com certeza não vai ser pouca coisa, é um jogador versátil. Eu acho que é por isso que o Felipe também aposta, um jogador que trabalhou com o Felipe, acho que durante 6 temporadas, se eu não me engano.
É um jogador interessante, Edu. Eu gosto da contratação. Não acho que chegou o Saúl, acabou, ninguém mais joga. Não, acho que ele pode ser um reserva de luxo para várias posições, essas todas que eu falei aqui. E dependendo do jogo, quando o adversário for jogar bem baixinho contra o Flamengo, por que não ele ao lado do Jorginho? De novo, perde pegada, fica mais exposto aos contra-ataques, mas é um jogador interessante. Eu gosto da contratação. É titular, Pedro? Não. Me fala, informou o supercomputador. Não. Parabéns, Bigode. Mandou bem aí nas análises sobre o Saúl. Não é titular? Hoje não. Reserva de luxo. Hoje não. Ah, bom. É bom colocar as coisas nas devidas caixinhas, né? O Saúl não está chegando para repor um Gerson, por exemplo, que saiu, era titular, capitão, o líder dele. O Saúl está chegando para ser uma opção. Esse Saúl que a gente conhece, que a gente fala, faz muitas funções. O último grande ano do Saúl já tem um tempinho. O Saúl da última temporada não foi exatamente um Saúl assim para virar e falar: esse cara aqui está chegando para brilhar, para ser titular. Eu acho que é uma baita composição de elenco. Ele vai ter tempo, ele vai ajudar, ele vai ser uma opção quando tiver alguém fora por lesão, por sequência de jogo, por suspensão, por tudo mais que sempre tem. Então, assim, eu acho que essa é a figura do Saúl. Pra gente não vender também aqui uma ilusão ao fã do esporte rubro-negro, que tá chegando aí o maior craque da Europa dos últimos tempos, que vai resolver o problema do Flamengo. Eu acho que ele pode jogar na base do meio de campo, pode jogar aberto, o Celso já falou, mas eu não sei exatamente ainda para onde o Felipe está querendo ele. Ele faz muitas, mas não é exatamente o camisa 10, o dono da posição de nenhuma delas, então é onde você vai querer usar, você vai usar nas duas como opção, mas ele está chegando como uma composição. Um jogador de 30 anos, né? 30 anos. Com 30 anos. Jogador de 30 anos, um jogador que chega para ser opção. Ele pode vir a ser um titular? Pode ocupar um espaço? Claro que pode, tem muita qualidade. Agora, como ele vai chegar, não é que está chegando o novo camisa 10 da Gávea. Calma. Ele é um outro tipo de jogador, ele cumpre algumas funções, ele vai ajudar muito o elenco pela qualidade que ele tem. E até pelo caráter que ele tem, sabe? De competitividade, um cara muito experimentado, isso aí sim. Mas é só, ninguém está reduzindo a contratação, mas é só para a gente colocar na prateleira exata da expectativa, para daqui a pouco não falar: o Saúl não está resolvendo a parada, como é que é isso? Não está jogando. Não é isso. Não é isso. E ele é um jogador, Edu, até pelos números que a gente... não é um jogador de 10, 15 gols no tempo. Não é isso. Não, ele não vai assumir esse... Porque muita gente Só que ele é muito participativo no meio campo. Ele é um jogador de presença no meio de campo. Os caras vão querer alguém para substituir o Gerson na cabeça do assim, mas são características diferentes, Edu. A gente não pode aqui colocar que ele é o grande substituto do Gerson ou qualquer coisa do tipo. É diferente, né? Ele não é um 5, é aquele cara que vai morder na defesa. O Celso já trouxe muito bem essas características dele. É um canhoto de qualidade, tem qualidade técnica para jogar, tem boa visão de jogo, tem experiência, 30 anos, mas ainda tem, acho que, muita lenha para queimar. E no futebol brasileiro, pelas características que ele tem, olhando hoje para o contexto de meio de campo do Flamengo, ele pode ajudar muito, porque ele tem qualidade técnica. Agora, de ser titular, não ser titular... Eu acho que o Felipe Luiz, ele ganha, a gente falava disso em algumas... Logo no começo do ano, de alternativas para determinados momentos de jogos. Então, assim, o adversário é fulano, eu consigo desenhar o time de uma forma. O adversário é o Serafim, não sei o quê. Então, você consegue ter alternativas, hoje, de meio de campo, que te dão qualidade na reposição de peça, na composição de peça para jogar... o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Saúl jogou junto com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Sim. Você falou que era para buscar no aeroporto, trazer Conhece a cultura de treino. Trazer de carro, trio elétrico. Uma boa Aeroflá? Será? contratação. Se né? for um jogador para ser titular, eu acho que pode ser um 12º jogador, até pelas funções que ele exerce no meio campo, para substituir o Arrascaeta, que eu não sei como vai ser a sequência do Arrascaeta daqui em diante, para ser um jogador mais aberto pelo lado do campo. O Jorginho, que não sabe se vai jogar todas. O Jorginho, eu acho que assim, o Flamengo contrata um jogador que vai ser muito importante. Eu acho que tende a ser muito importante para o grupo de jogadores do Flamengo e para jogar muitas vezes. Se fisicamente estiver bem, eu acho que se não for titular... Mas era para buscar no aeroporto? Não. Aí já acho que não. Mas é um bom jogador, boa contratação. Eu acho que ela está com um problema hoje do Flamengo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Né? Na ausência, na presença de um adversário em que vai jogar um pouco mais fechadinho, você tem um cara que é um pouco mais criativo. Hoje o Flamengo tem algumas opções que também não estão entregando no que poderia ser importante contra um time que joga num bloco um pouco mais baixo, né? Que é o Cebolinha, por exemplo, que não vem entregando. O próprio Bruno Henrique também é um jogador que, com o Felipe Luiz, joga um pouco mais centralizado. Né, que tá em baixa. Começa muito bem no Mundial, o Jorginho tem uma ótima apresentação. Teve uma queda de produção. Sim, tem opção natural.
É natural, Sim. né? A gente falou isso aqui já do Jorginho. É um jogador que... uma coisa é quando você insere um jogador num contexto que ele vai jogar a cada 4, 5 dias. Outra coisa é quando você coloca o Jorginho, um jogador de mais idade, um jogador que ainda está se acostumando, porque não se adaptando, nunca tinha jogado no Brasil, a não ser talvez com seleção, enfim, mas jogar mesmo, conviver essa loucura do calendário brasileiro nunca tinha acontecido. É natural que ele vá oscilar também, fisicamente falando. Não é um jogador que vai te entregar 60 jogos na temporada, 50 jogos, assim como não é o Saúl. E é por isso que esbarra nas questões que a gente estava falando aqui. Possibilidade do Flamengo ter mais opções. E ainda falta gente, tá, Edu? Falta gente para esse Flamengo. Quem você contrataria ainda? Assim, vai depender muito do que... Mas, assim, acho que falta um primeiro... Oi? O Wesley vai ser vendido? Falta um lateral, tem falta que repor, um e primeiro... no mercado é difícil achar lateral bom. Carrascal, né? Mais volante. Também, né? O Carrascal também é outro jogador em termos de intensidade que a gente não sabe qual a intensidade que ele vai chegar. Uma intensidade que ele nunca mostrou, por exemplo, na carreira, que é exigida pelo Felipe Luiz, não só do que a gente sabe, né? Mas do que ele mesmo falou, de cultura de treino e etc e tal. Não tô falando que ele é um jogador que não treina, nada disso. Mas a intensidade que a gente vê em campo do Carrascal não é intensidade. E a exigência do calendário também. E também tem isso. Então, eu acho que... Mas ainda faltam peças, mas eu acho que o Flamengo, a diretoria, principalmente, compra um bom cala-boca aí pelos próximos dias, de fato, chegando, anunciando, etc. Eu acho que é um cala-boca interessante nesse momento em que o Flamengo tá passando. Pedro... Eu acho que é um cala-boca mais ou menos, viu, cara? Não é pra tanto assim não, hein? O jogador é bom, mas a diretoria tá devendo. Rapaz, esse Boto tá devendo, hein? Tem uma cultura agora, inclusive com o Boto lá, e o futebol brasileiro sempre contratou jogadores internacionais, né? Com o Boto, me parece ser um olhar para esses caras, esse perfil agrada um pouco a direção, o comando do futebol do Flamengo, perfil, né? Esses caras, um cara que vem com bagagem da Europa, o Jorginho, bagagem da Europa, o cara que chega, vai... São oportunidades de mercado, né, Edu, também. Então, mas eu acho Mas que... do jeito que você fala, parece que o Boto tá fazendo um grande trabalho, né? Eu acho que é meio confuso esse perfil aí. O Saúl é uma contratação feita sob pressão. Né? O nosso tem uma questão de Felipe Luiz. É duro concordar com o Pedro Ivo, mas eu concordo com ele nessa, cara. Sob pressão. Porque o bicho tá pegando. Essa contratação e a pressa nessa contratação de um jogador que estava acertado com o futebol turco até anteontem, não é uma contratação que você está monitorando, está conversando há 3 meses, está fazendo um plano, é uma contratação de pressão. O Boto vem sendo muito questionado, inclusive. Porque a proposta era, a primeira janela, o clube está passando por percalços financeiros aqui do início do ano, se está ruim para o Flamengo, imagina para os outros. Então a gente vai fazer umas apostas aqui. Aí o Juninho virou o grande símbolo da janela que não foi boa. A gente vai responder na janela do meio do ano, porque agora tem muito dinheiro. Aí contratou o Jorginho. Não contratou o Carrascal ainda. Carrascal segue no seu clube treinando, a coisa não está fechada. Tem impasse ainda. Você vai parcelar, você vai pagar, ainda não contratou. E ele começou a ser pressionado, porque a janela estava se arrastando e não tinha uma grande contratação, então traz o Saúl. O Saúl é uma oportunidade, beleza e tal, mas é um Saúl que não tinha hoje o mercado que tinha na Espanha, para pegar onde ele jogava, não foi bem na última temporada. Então eu não vou aqui ficar rasgando cedo e soltando fogos para o trabalho do Boto ainda. Pode fazer um grande mercado. Sim. Ainda não fez. Mas é porque... a característica, os tiros que ele vem dando no mercado, o perfil de contratações. Qual é o perfil de contratações do Flamengo? Perfeito. Qual é o perfil? Não tem perfil. Não, né? Não, porque eles queriam contratar o Mike Johnston, né? Daí não deu certo porque a torcida não quis e daí o BAP mandou vetar a contratação. Não tem um critério de contratações, é isso que eles estão falando. Tem uma linha muito clara. Tipo manager. Assim, me parece... Eu tô muito com o Pedro, não tem perfil nenhum, é muito mais um desespero. E o elenco nesse meio do ano perdeu mais do que ganhou. Perdeu o Gerson, tá perdendo o Wesley, tá trazendo o Saúl e tá tentando trazer o Carrascal. Trouxe o Jorginho, tá bom, mas ainda tá faltando gente. E opção, ele precisa de mais. Ele veio falando durante todo o primeiro semestre que o Flamengo precisava de jogador de beirada de campo e meia. O Saúl pode fazer 2, beleza. Pode. Uma opção, Arrascaeta. Carrascal, beleza. Como é que vai ser? Ainda não chegou. Flamengo, de pré-mundial pra cá, pra mim a qualidade caiu. Você tá perdendo o Gerson Wesley, você trouxe o Jorginho. A ver o Saúl. Então, porque essa característica... O Boto muito bem, né? O Boto, ele... Não, e tem jogador de 30, tem jogador de 20 e poucos. Não tem muito perfil, Pra mim não tem perfil. Pode ser definido esse perfil, né? Óbvio, a gente não tá falando que é uma bagunça, que traz qualquer um. Não, calma. Mas pode vir a acontecer
da gente enxergar um perfil. Mas hoje, se a gente puxar aí as contratações da era Boto, não existe um perfil. Você não fala, não, porque nem o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem um perfil muito bem traçado, principalmente nos últimos anos, né? A gente viu, o Palmeiras não contratava jogadores acima de 30 anos, o único de 30 anos que eu acho que era o Rony e o Lomba. Né, anteriormente ali naquela última gestão. Hoje a gente não fala isso. Tem jogador de 20, tem jogador de 30, tem jogador que vem da Europa com contrato, sem contrato. Então, assim... E eu acho Uma coisa que a gente tem que falar é que é tudo validado pelo treinador, Felipe Claro. Luiz. E não só pelo treinador, né? A ideia de trazer o Boto era profissionalizar, né? O Pedro falou bastante sobre isso, acho que ontem, se eu não me engano, era muito sobre profissionalizar, e hoje a gente já sabe que não é talvez tão profissional assim. Já é o presidente que se mete aqui, já barra ali. Então, eu acho que é muito importante para o Boto essa contratação. O Boto tem mais respostas a dar Vai ser importante se render em campo. feitos a celebrar no momento. Mas eu acho que até agora ele pelo menos compra um tempo, não sei se vocês concordam, mas ele compra pelo menos ali aquela euforia, o Saúl, aí vai ter melhores momentos na internet, aí o povo vai à loucura. Falar em melhores momentos... Calma. Esses melhores momentos que são editados pela nossa equipe, aliás, que estão brilhantes, eu gostaria que um editor fizesse os meus melhores momentos da vida, porque não tem uma coisa ruim. É rápido. É um gol, pá, Rapidinho. é o cara... Dança. Aí a dança, Ó. aquela dança. Melhores momentos em Aí campo. faz aquela... Que malemolência é essa, Aqui é professor? sempre o Não bom. faz isso, cara. Que malemolência. Bom. É sempre o... Aí Não, tem um gol do Saúl que é Aí espetacular. tem um gol, olha lá, vamos ver ele. Coloca aí, Saúl Aliás, contra o toda vez que Barcelona. contrata Mas, Edu, alguém, é pessoal, melhores gol dele momentos, que não é piores parece- momentos, não não. sei. Mas o editor às vezes é Se bom. fosse piores momentos, sabe o que? Piores momentos. Olha lá a pedalada, ó. Mas sabe qual vai aparecer em breve aí? O Gustavo Cabadeiro. O Santos contratou. Calma aí, atacante de 23 anos, nacional do Paraguai. É contratação chegando aí. O Santos contratou o Cabadeiro, atacante de 23 anos. O pessoal tá Que procurando Santos? também, vai colocar melhores momentos E quando em breve. contrataram o Aguarde. Suriaga errado, lembra? Não, Era o esse é Suriaga, certo. não. Era o Denigres. E o Denigres Baez. errado. Pelo amor, eu tava lá no céu. Suriaga fez um jogo e esse foi negócio embora. de melhores momentos é muito complicado, porque eu já ouvi jogador chegar na apresentação, eu sou E bom aí? de cabeça, E aí? perna direita, vai. perna Um pouco sobre essa esquerda, característica. sou espetacular, aí? E aí? debaixo da trave, E rua. aí? Não, e eu gosto sempre que o repórter pergunta assim: olá, tudo bem? Rafael Prates está chegando aqui para jogar pelo Santos. Prates, conta um pouco dos seus pontos fortes, sua característica ali, meu irmão. Nossa, aí É um o cara prato cresce, cheio. hein? Eu, É o Pelé. eu corro o campo todo. Tá vendo o Neymar aí? Porra, o Neymar. O Edson Arantes do Nascimento 2 tá Eu tenho- chegando. Hã? É o Edson Arantes do Nascimento 2 que tá chegando. Exatamente. Aí quando começa a jogar, aí o Na hora de decidir, Então. Calma. Mas esse aí me parece ser. Calma. Me parece ser um cara que vem com garbo e elegância, com uma marca de Vem sim. La Liga. Então. Pronto, aí. A Liga das Estrelas, né, Edu? Mas qual que é o Estrelas. tamanho da contratação? Exato. Qual é o tamanho, na tua opinião? Nota para contratação. Vai. Antes ou depois do Conta pra ele. Acho que uma nota 7. Nota 7 para contratação. Ó, só uma coisa antes da gente ir pros vídeos. Saiu, tá pipocando agora, as notícias estão pipocando a respeito do De La Cruz no Flamengo. E eu queria que você trouxesse. Não, a notícia não. Vamos dar o crédito exato Sim, aí. por favor, Pedro, por favor. Qual é a notícia, o crédito, né? Por que tem a... A notícia do GE, da Isso, por repórter favor. da Letícia Marques, é um caso que estava correndo aí dos bastidores do Flamengo desde o fim de semana, que o médico José Luiz Runco, doutor José Luiz Runco, um histórico Runco, foi de seleção, Flamengo, voltou chefe do departamento médico do Flamengo, ele comenta num grupo, foi cobrado, esses grupos de WhatsApp são perigo, Rafael Prates. Isso aí é pior que pênalti sem goleiro. Grupo de pessoas influentes goleiro? do Flamengo. Ele foi cobrado sobre a situação do De La Cruz e ele resolveu responder. Ele, enquanto chefe médico do Flamengo, ele não interessa se é grupo de amigos, se não der, e ele falou que é muito complicado. Amigo não é. Porque o De La Cruz tem uma lesão, ele fala, abre aspas, crônica e irreparável. Que qualquer Cara, irreparável quer dizer que não tem jeito, né? Irreparável é porque... Aí complica, né, cara? Como que... Nossa, não pode falar um negócio desse, velho. O cara tem contrato com o Flamengo. O Flamengo pagou 80 milhões nesse jogador. Como que você fala que o cara tem um problema crônico e irreparável? clube que pudesse querer contratar o De La Cruz até poderia, para outra coisa, não para jogar futebol em alto nível. Então ele praticamente dá um tiro ali no joelho, talvez até na carreira, no futuro da carreira do De La Cruz, porque quem é que vai contratar um jogador desse, né? Um ativo do clube, você diminuiu o ativo do clube, a mensagem vazou sim o WhatsApp. É o que a gente fala de clube, né? A gente comentava pouco sobre situações políticas. E isso aí, Edu, isso é uma informação. Isso é mais um capítulo de uma relação muito desgastada entre o elenco do Flamengo e o departamento médico atual do Flamengo. Porque tem muitos jogadores, e aí podendo citar alguns nomes, é o caso do Pedro, é
é o caso do Vinha, é o caso do Arrascaeta, já foi o caso do Gerson, quando o Gerson era jogador. Não, mas já mudou, cara. O departamento o DM do Flamengo mudou inteiro na chegada do BAP, né? Já trocaram já o chefe, os médicos. Esses daí são outros. Do Flamengo ainda, eles não têm exatamente, sabe, uma grande admiração, digamos assim, pelo trabalho do departamento médico atual chefiado pelo Runco. Inclusive, tem muitos jogadores do Flamengo que recentemente tratava com os antigos integrantes do departamento médico do Flamengo. Gente que naquela transição, né, o BAP chegou, falou que ia varrer todo mundo, trocou o DM inteiro, trocou o departamento de saúde inteiro e tinha muito jogador tratando com os antigos integrantes do departamento médico do Flamengo, ou seja, a turma que saiu tratava em casa dos jogadores do atual elenco. Então, é mais um episódio que expõe o desgaste na relação do departamento médico do Flamengo com o elenco, com os jogadores do Flamengo. Então é isso, o Runco falou, achou que estava só num grupo ali de amigos, a Letícia traz, né, no GE, esse trecho da conversa, ele explicando até de uma maneira formal que tem uma lesão crônica e irreparável, porque, como é que ele fala? Somos bípedes. Quando você tem um problema num joelho, sobrecarrega o outro, e hoje o De La Cruz tem problema nos dois. Então ele não tem como jogar futebol em alto rendimento, lesão crônica e irreparável, nas palavras do chefe do departamento médico do Flamengo, sobre um jogador do clube, sobre um ativo do clube. Esse negócio de print... Que absurdo. E você acreditava... Quer dizer que o De La Cruz pode aposentar, segundo o diretor médico aí, né? O Runco. Já era pra você, De La Cruz, é isso? Cara, que amadorismo, velho. A cada dia que passa, piora as coisas. O BAP tem que mandar todo mundo embora, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Com o Flamengo é imã de crise própria. É, e né? você- O Flamengo é cria isso. as próprias crises de uma maneira inacreditável. É Gerson, lá atrás era premiação, Agora é agora essa. já é crônica irreparável. É uma loucura, Você que está em realmente. grupo, nunca escreva nada desse tipo, porque vai vazar. Ah, mas Nada mais me surpreende, cara. Cada dia que passa só piora, né? É inacreditável essas pessoas que trabalham no Flamengo, cara. Eles são incompetentes. Arrascaeta posta foto com De La Cruz no Flamengo após divulgação de mensagem de Runco. Cuidar dos nossos. Vou trazer aqui, galera, para vocês, ó, uma mensagem de José Luiz Runco, chefe do Departamento Médico do Flamengo, sobre a situação clínica de De La Cruz, não foi bem recebida por Arrascaeta, companheiro do volante no clube e na seleção do Uruguai. O profissional disse em um grupo de WhatsApp com figuras importantes da política rubro-negra que o Uruguai tem lesão crônica e irreparável. Agora, qual é o desgraçado que vazou essa informação? Com qual interesse? Prejudicar o clube? Quem que vai querer contratar o De La Cruz agora? Pouco tempo depois da mensagem ter sido divulgada, Arrascaeta postou uma foto ao lado de La Cruz no Instagram, dando a entender seu descontentamento com a exposição do colega. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim, escreveu o Camisa 10 no Instagram. Tá aqui a postagem do Arrascaeta, né? Ai, cara, eu fico revoltado, velho. De La Cruz não foi relacionado para os jogos contra Fluminense no último domingo e Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. Em boletim divulgado nesta terça, o Flamengo informou que vai retirar o volante dos próximos jogos para fazer um trabalho especializado, para que ele possa conseguir ter uma sequência maior de jogos no segundo semestre. Ó, o médico do Flamengo, Luiz Macedo, explica a situação de La Cruz. Vamos ver. Com relação ao Nico, a gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom, uma sequência talvez a melhor no Flamengo. Só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência... Eita, travou? Cara, ele fala aqui... Cara, é inacreditável, né, bicho? É inacreditável. Cada dia que passa tem uma notícia ruim, velho. Do primeiro semestre. No segundo semestre, a gente optou por retirá-lo desses próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele, para que ele consiga, nos próximos desafios, ter um desempenho tão bom quanto ele teve no primeiro semestre. Tá aí. Tá falado. Eu tô revoltado, cara, ó. Revoltado com o Boto. Ó, olha isso aqui, ó. Flamengo cozinha Roma por Wesley e acelera a busca por novo lateral. Clube mantém acerto com o Carrascal e
aguarda o no Rio, né? Eu aguardo no Rio. Cara, é o seguinte. O que pode acontecer aqui? Flamengo pode... O Flamengo não. A Roma pode desistir da contratação de Wesley. Simples assim, cara. Ah, não quer vender? Tá enrolando? Vão e contratam outro. É muita brecha pro azar, cara. É muita incompetência. É muita burrice. Fala sério, cara. Valeu, galera. Eu tô revoltado, galera. Não sei aí vocês aí, mas eu não consigo me conformar com tanta burrice, cara, num lugar só. É muita falta de inteligência, né? É, você é maluco. Saudações, fui.